Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então aí para uma aula bem legal, topo e fundo. O que é topo e fundo, Cris? O que é um topo? O topo é o topo, né, gente? É o que fica em cima. E o fundo é o que fica embaixo, tá? Então, vou fazer um desenhozinho aqui para você, ó. Uma movimentação, tá? Pá, 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 pá. O que é o topo nessa movimentação aqui? É uma movimentação de alta. Depois você vai ver uma aula sobre tendência, tá? O que é o topo? O topo é sempre o topo. É, é, é a montanhazinha que eu falo, ó. É esse pico, tá bom? Esse é o topo. O topo sempre vai ficar no maior preço, maior nível de preço, sempre para cima. O topo nunca vai ficar para baixo, tá? Óbvio que numa tendência de baixa, mas ele sempre é o preço maior do que o fundo, tá? É isso que você precisa entender. E o que é o fundo, Cris? O fundo é o preço menor, tá? É esses fundinhos aqui, ó, tá vendo? Fundinhos aqui, tá? Que vai ficar marcado para você, resumidamente, cara, barbada, tá? Com o F, tá? Com o F de fundo, óbvio. E aqui com o T, tá? O detector de topos e fundos faz isso. Óbvio que você tem que ir lá marcar para ele colocar a legenda, tá bom? Então, olha só, topos e fundos. Ele fica traduzindo para você. Olha aqui, ó, topo, topo. Aqui o F de fundo, topo, de novo, ó. Aqui a gente já tem topo duplo, ó. Bateu ali, ó, e não foi, ó, tá vendo? Então aqui nós tínhamos uma movimentaçãozinha pequena que eu tinha quase interpretado como se fosse, tá? E agora ele vai lá em cima e volta. Tá voltando para baixo aqui. Então, não está se confirmando realmente aqui, ó, tá? Que é da aula anterior até. Então, olha só, ele voltou e rompeu. Então, a gente já cancela esse cara. A gente cancela e faz o quê? É o seguinte, ó, já bota lá para cima, ó. Se eu tô, e isso que é o mais legal. A gente nunca vai comprar em cima de topos e nunca vai vender em cima de fundos. Agora sim, o negócio começa a ficar legal, tá? Ó, então, eu tenho esse topo aqui, esse topo, eu tenho esse topo, e agora ele vem e bate realmente nos topos, respeitando essa região. Ou seja, tem gente interessada em fazer a movimentação do preço, sair de 119,440 e cair lá para baixo, tá? Não sei lá para baixo onde é que vai ser, tá? Então isso a gente vai ter que entender. Agora o que que eu preciso aqui, ó, nesse caso, ó, eu entendo o que que é um fundo agora e o que que é um topo. O que que é um topo aqui em cima, né? Agora, eu preciso de um fundo aqui, um F aqui, e uma movimentação lá para cima e um topo lá. E daí o preço começar a descer, ou dentro dessa movimentação, existir um pullback lá no gráfico de pontos. Porque daí aqui ele está confirmando, olha essa resistência. Agora a gente começa a fazer todo um contexto. Pô, essa região é forte. Se realmente romper e ficar fazendo pullbacks aqui e tal, vai ser a tendência. Aí vai vir a tendência, entendeu? Então, é aí que acontecem as tendências, tá bom? Uma tendência para ela ser definida é preciso existir exatamente isso aqui, ó, tá? Tá certo? Não, não tá certo, tá? Porque o que que acontece? Tendência significa que algo está em muita alta ou está em baixa, né? Existe uma tendência de moda, por exemplo, um sapato X, né, que está em tendência, ou seja, está saindo muito sapato. Tem gente comprando demais, está em tendência, né? Foi feito um marketing em cima daquilo, tem muita movimentação em cima daquilo, tá? Então, aqui, vamos trazer para o mercado financeiro. Aqui está cheio de topo, cheio de topo, cheio de topo, cheio de topo, cheio de topo. E aqui está cheio de fundo, 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 fundo. Ou seja, topos e fundos nas mesmas regiões, tá? No mesmo nível de preço. Digamos que o nível de preço seja no 119,916 os topos e os fundos no 119,712, tá? Lembra que eu comentei que os fundos sempre vão ser o menor preço e os topos sempre o maior? Tá aí, tá? Então, se o preço ficar se deslocando aqui dentro, né? É a mesma coisa que pensando assim, pô, o pessoal tá comprando sapato na mesma média, tá saindo a mesma média todos os meses de compra de sapato, tá? E aí não tá tendo um disparo ou não tá tendo uma baixa, né? Que isso é muito importante para uma empresa, não ter baixa, né? Manter no mesmo preço, mas de preferência conseguir aumentar as vendas, né? Então não tá tendo uma tendência nem de baixa nem de alta, né? Na venda de sapato. A venda está mediana, ela está estável, tá? Então o preço é a mesma coisa aqui, tá? Ele está estável. E a gente não sabe qual que é realmente um valor bom para se comprar
né? Pensando assim no atacado, eu quero comprar do atacado. O atacado está com preço médio. Agora eu quero comprar o sapato lá para poder revender. Mas se esse sapato tem saída média e eu comprar no valor médio, eu não vou ganhar nada, né? Eu não vou ganhar nada. Eu preciso que quando eu compro o sapato, o preço dispare para mim vender lá em cima, né? Vender um preço mais caro, tá? Que existe uma tendência, né? Desse sapato, lance de moda eu não entendo muito bem, tá? As mulheres que estão assistindo aí podem falar mais, tá? Então, se eu quero comprar um produto, eu quero que o preço suba para mim vender e eu lucrar com isso, né? Ou se eu quero e aí a venda é a mesma coisa, é ao contrário, né? Eu quero vender lá em cima e comprar mais barato, né? Depois, daí, ó, por exemplo, ó, eu comprei um sapato X, tava no preço médio, e eu fiquei sabendo que, por exemplo, eu fiz todo um estudo que o preço iria aumentar, tá? Então eu comprei ele logo lá do atacado e botei na minha loja para vender, tá? E aí o preço subiu, subiu, subiu. E aí eu botei na minha loja para vender, entendeu? Eu comprei barato, ou seja, eu comprei o sapato por aqui assim, digamos, tá? Aqui assim, porque eu sabia que ia disparar, que ia começar a ter marketing, muito marketing, enfim. As formas de se saber isso eu não sei como funciona, eu só estou dando exemplo, tá? E aí o preço realmente de um dia pro outro disparou lá para cima. E aí eu botei na minha loja, eu expus o produto para vender. Então eu consegui lucrar daqui de baixo até isso aqui tudo, ó, entendeu? Então essa é a ideia, gente, tá? A gente conseguiu lucrar. E para venda é a mesma coisa. Daí, por exemplo, quem compra aqui o preço cai, infelizmente vai, né? Vai, vai ser prejuízo para essa pessoa, tá? Então, para vender, eu vendo lá, né? Eu vendo lá, né? Eu estou vendendo aqui. E daí é só mudar para venda, por exemplo. Agora um exemplo de venda eu não vou saber falar, gente. Eu comprei num preço barato e fui vender. É o mesmo exemplo, só inverte, né? Só inverte. E vende caro e compra barato. Essa sempre é a lógica, tá, gente? De vender caro e comprar barato, tá? Aí, por exemplo, nesse mesmo exemplo, tá? Aqui eu comprei, eu vendi lá em cima. Agora eu espero de novo o preço cair para mim comprar de novo e vender lá em cima de novo, tá? E nessa fatia que eu lucrei, eu reinvisto, tá? Então tem tudo isso também, certo? Então, para se definir uma tendência, que é o ponto que eu quero chegar, eu preciso que tenha um rompimento das regiões de topo ou uma tendência de baixa rompendo essas regiões de fundo. O preço fazendo isso aqui daí, tá? E é nessas áreas que a gente vai atuar. É nessas áreas em azuis para compra e amarelinho que eu desenhei para venda, né? Então, é dentro dessas regiões que eu quero ensinar vocês a atuarem, tá? E de preferência sempre no retrocesso na volta, comprando menos, comprando com valor menor e vendendo no valor maior. Olha a lógica, tá? Ó, comprando aqui e vendendo aqui. Fez o recuo, comprando aqui, ele sobe, a gente vende. Ele recua, a gente compra, a gente vende lá em cima daí, tá? Isso tudo é um contexto que a gente tem que ficar analisando, tá bom? Então, isso é topo e fundo. Então, um topo e fundo para uma tendência tem que ter isso aqui, gente, ó. Uma série de topos, um mais alto que o outro, e uma série de fundos sempre maiores uns que os outros, tá? Sempre maiores uns que os outros. E para uma venda, ao contrário. Daí, topos e fundos, né? Sempre um abaixo do outro, sempre para baixo, tá? Se ficar muito nessa região, tá lateral. Dentro disso aqui, a gente não opera, tá? Fundos e topos nas mesmas regiões, a gente não opera. Isso é lateralidade, tá? Isso é congestão, isso é acumulação, tá havendo um processo de acumulação ali, né? Então, aqui a gente vai operar aqui e aqui, certo? Então, aqui pode existir então um rompimento de fundo anterior aqui, né? Numa tendência de alta, tá? Ó, numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Que eu já falei. E quando tem numa tendência de alta, a gente não pode ter rompimentos de fundos anteriores, porque se acontecer um rompimento, como foi aqui, voltou, não ganhou o topo anterior, tá? Não ganhou esse topo aqui, não ganhou um preço maior lá para cima. Ele não fez lá para cima, então ele continuou na mesma região. Daí eu começo a me perguntar, opa, e olha aqui o que aqui acontece, tá? Ó, daí a gente tem
essas divergências, está fraco a tendência, né? Tem tudo isso para se analisar, tá bom? Aí aqui, ó, ele faz um fundo um pouquinho mais baixo, rompeu este fundo aqui, que não deve numa tendência de alta romper fundos anteriores, tá? E agora ele confirma e volta. E agora começa um processo de topo e fundo descendente para baixo, né? Que é uma tendência de baixa. E a gente sempre vai querer atuar exatamente, olha só, exatamente nessa região, nunca aqui, porque ainda é uma região compradora aqui. Eu preciso romper o fundo anterior, que era esse cara aqui. E daí aqui tem uma volta e um estacionamento do preço ali, um reteste, que é a zona de decisão que eu comento, tá? E a banda de Bollinger vai nos ajudar com isso, tá? Ela vai nos ajudar com isso, tá bom? Ela nos ajuda com isso. A VWAP nos ajuda com isso. O ajuste nos ajuda com isso. Todo o contexto da trend e desse movimento e do gráfico junto. Aqui pegando os gatilhos de venda, né? De venda. Aqui era gatilhos de compra, né? Então, basicamente é isso aí, gente, tá? Esses são os topos e fundos. E agora, para passar aqui no próprio operacional, olha só. A gente tem aqui, ó. Aqui tinha acontecido um rompimento de topos, ó. De topos. Então, isso aqui era o pivô de alta, tá? Só que ele foi muito rápido lá para cima, tá? E agora aqui a gente tem uma possível compra, tá? Ó, mas se a gente traçar para o lado, a gente já começa a identificar, tá? Topos nas mesmas regiões. Então, o ideal é que a banda ela esteja assim, tá? Esse é o cenário ideal, tá? Eu já vou passar o cenário ideal. Aconteça o pivô e rompimento dele. A gente bota aqui a ferramenta e vê se ele não vai continuar voltando para dentro. Daí já era, tá? Mas não pode acontecer isso. Tem que acontecer exatamente isso aqui, ó. Tá? Esse é o melhor cenário para compra. Para venda, o melhor cenário, daí é esse aqui, né? Aqui é a banda de Bollinger, gente, tá? Existiu o rompimento do pivô aqui, ó. Aqui está o pivô. Ele volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Então a gente pega vendas nessas regiões para baixo desse último fundo aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Faça seus estudos aqui no gráfico, bota ele lá para trás, ó. Vamos lá, bota. Parou. Não vai parar? Parou. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só como é legal. Aqui, ó, rompeu esse topo maior aqui, ó. Aqui poderia ter sido algumas compras, tá? A gente tem que analisar no gráfico daí. A gente não pega compra ou venda nesse gráfico de movimento. É só para esse estudo de rompimento do pivô, confirmação da tendência, tá? Porque o preço pode fazer isso aqui, voltar. Fazer isso aqui, voltar. Fazer isso aqui, voltar. E a banda vai estar reta. Aí é para isso que serve. Essa linha de cima aqui do pivô, tá? Eu vou explicar para você mais para frente o que é um pivô. Ela é definidora para ver se realmente o preço quer ficar acima disso e daí sim vem a tendência. Ou, né, no caso, para venda, aqui abaixo. Ó, olha o que aconteceu. Tentou romper, voltou lá para cima. Eu traço a linha aqui. Tentou romper, eu traço aqui a linha. E infelizmente foi para cima, tá? É um negócio um pouco chato às vezes, mas é muito eficiente. Vai te salvar de muito stop, tá? Então, basicamente, essa aula seria isso, meu querido e minha querida. Vamos ficando por aqui. Vamos para a próxima aula.